Opa, bom dia, boa tarde. Cá estamos novamente. Episódio 36, que na verdade é o 37. Ai, ô gente, eu fui à Bienal do Livro ontem, eu me dei muito mal. Terrível! Hoje é dia 7 de maio, eu estou gravando este episódio no dia seguinte ao dia da minha participação na Bienal. Eu estou mal-humorado, eu estou rendido, contrariado, inconformado. Eu não vendi praticamente nada dos livros que eu vendi eu levei para a Bienal. Ai, mas a gente não pode deixar isso abater a gente. Tudo tem que virar aprendizado, não adianta não. Se você se deixar abater, você para de andar. Se eu parar de andar, eu paro de gravar podcast. E aí, como é que a gente fica, né? Pois é. Mas hoje estou sim movimentando-me na força do ódio. A esposa me perguntou: meu filho, você não tá... Meu amor, você não tá com frio, não? Não, bem, tá tudo certo. Eu tô vendo aqui fora, agora que eu tô na rua, tá todo mundo agasalhado. A minha blusa de frio tá na mochila. Já tá fazendo uns 15 graus, mas eu tô tão bravo com esse negócio da Bienal que eu nem frio eu não tô sentindo direito. Mas tá tudo bem. Hoje, se eu pudesse, na verdade, que eu saí ali da minha casa, hoje, se eu pudesse, eu nem gravaria, tá? Mas eu vou ter um trabalho de campo. Eu vou ficar sem gravar do dia 14 ao final do mês de maio. Então esse episódio que eu tô gravando hoje deve ser o primeiro episódio de junho, se eu não me engano. 1º de junho, domingo. Então vamos dizer assim, eu meio que na obrigação eu estou gravando esse podcast. A primeira edição, vamos dizer assim, primeiro episódio que eu tô gravando. O episódio 36, que na verdade é o 37. E até para poder, vamos dizer assim, deixar as coisas mais levezinhas, né? Nesse episódio a gente vai ter um pupurri, a gente vai ter um punhado de coisas, porque eu tô falando dos povos, vamos dizer assim, né? Povos, civilizações, comunidades de criaturas inteligentes do meu cenário. E tem um conjunto desses indivíduos que, vamos dizer, geralmente não é retratado da maneira civilizada, ou pelo menos não é retratado enquanto uma sociedade. Às vezes são indivíduos que aparecem aqui e ali para dar um colorido do fantástico, né, ao mundo de fantasia. Essas criaturas, elas são comumente conhecidas como criaturas silvestres, né? Elas são colocadas nesse punhado, né? Elas não têm uma sociedade das pixies, uma reunião das fadas, uma democracia das fadas, um protetorado dos centauros, né, das dríades, das ninfas, como é que é o nome daquele outro bicho fantástico, com todo respeito, né? Fauno também. Essas coisas, essas criaturas simplesmente são colocadas ali como criaturas místicas, né? E você não sabe se existem outras do mesmo tipo, você não sabe se elas vivem isoladas, você não sabe o que elas estão de fato fazendo ali. Elas são aquela criatura mística, meio que autóctone, né? Ela surgiu ali, existe ali por si só, e você não sabe de verdade o que é o que para além dela, né? Então, eu hoje vou falar dessas criaturas, de por que elas são como elas são no meu mundo de fantasia e como que isso progride, vamos dizer assim, né? Como que isso se desenvolve de maneira mais interessante, elegante, tratável, conectável com as aventuras que vocês, eventualmente, em potencial, quererão mestrar nesse mundo que eu estou escrevendo. Bom, a existência, né, desses brownies, desses
desses bichinhos e tudo. Eu não traduzi nenhum nome, tá? Eu mantive todos basicamente como eu já vi nos livros de monstro, nos bestiários aqui e ali, de maneira a tornar a coisa universal. Porque uma coisa é você trocar o nome de uma criatura que todo mundo conhece, né? Tipo, trocar elfo para Caetir, anão para Orim e halfling para Erata. Então, você está respeitando não só um copyright, mas está criando uma marca também dentro de um aspecto ali que geralmente tem uma interação grande com ele. Agora, a maior parte das pessoas não conhece Sylphid. Eu vou mudar o nome da desgrama da Sylphid para quê? Para o sujeito não saber do que se trata? Eu já não sei o que é, ele ainda mudou o nome, então a pouca referência que tem já vai ser mais difícil de acessar, justamente porque eu não sei o nome original? Não, eu mantive os nomes mal traduzidos ou bem traduzidos, ou no original, ou o que quer que fosse, tá? Para que as pessoas possam ter acesso às referências, que são poucas se você comparar com dragão, né? Troll, gigante e etc. Então, eu não troquei os nomes, tá? Então, o que acontece? No meu mundo, existe uma conexão entre a energia da vida e a energia da magia. E essas conexões muitas vezes se materializam na presença de forças vitais que se enlaçam ao mundo de maneira simbiótica. Então, existem criaturas que surgem no mundo simplesmente para conviver com o mundo. Elas não têm as ambições, elas não têm os desejos, elas não têm as ânsias, as cobiças, as fomes, as inseguranças. Elas não têm basicamente tudo aquilo que define o ser humano. Elas não vivem em função disso, né? Elas não vivem em função de se alimentar. Elas não vivem em função de acumular riqueza. Elas não vivem em função de uma noção de progresso, de uma noção de dominação. Elas vivem em função de um enlace com o mundo. Então elas se manifestam conforme o mundo à sua volta. Então, se você tiver um lugar em que o ambiente é uma floresta, o que você vai ter? Você vai ter unicórnio, né? Onde a magia encontra a vida animal e vegetal bem desenvolvida. Você vai ter o unicórnio em meio a uma manada de cavalos, e ele pode ser o líder ou não, tá? Desses cavalos. Você pode ter um grupamento de cavalos ou de unicórnios. Você pode ter em meio a esses cavalos, você pode ter um centauro, ou você pode ter um grupamento de centauros também. Você vai ter perto de lagos naturais, você pode ter uma sereia, você pode ter um espírito das águas, né? Uma iara, como a gente chama aqui no Brasil. Você, onde houver, ainda que não no momento atual, mas onde um dia houve pequeninos, né? Pequeninos nessa hora, meus queridos, é até crianças, tá? Que se conectaram com um conjunto de residências, de casas, uma área de brincar, um lugar qualquer na presença dessa magia, podem surgir os brownies, podem surgir os duendes, pode surgir todo tipo de materialização de uma vida fantástica que basicamente conserva as propriedades daquele lugar e conserva as condições mesmo daquele lugar, né? Como se fossem curadores do mundo natural. Desse mesmo jeito, em teoria, num aspecto até mais místico,
Tem uma linha que diz que foi nesse mesmo enlace que surgiram, por exemplo, os Caetir, que eles seriam primos distantes, vamos chamar assim, das sílfides, que são um tipo de fada, das fadas, né, que são um tipo de fada, das sálixes, que são outro tipo de fada, das dríades, das nereidas e das ninfas, que são todos algum tipo de criatura mística envolvida no enlace natural do mundo com a magia que o rodeia, né? Então, como se diz, esse mundo e esse ambiente quanto mais natural, não é nem selvagem, tá? Porque realmente selvagem não é uma palavra boa para se definir ambientes naturais, né? Selvagem tem a ver com uma outra conotação. Quanto mais natural um mundo, um local, um trecho do mundo, mais propenso ele é ao encontro com criaturas místicas. E essas criaturas, elas, vamos dizer assim, elas se reconhecem. E eu estou citando esses exemplos todos do fauno, dos centauros e tudo, por quê? Porque essas são as criaturas que as pessoas mais conhecem. Mas do mesmo jeito que tem essas criaturas nesses ambientes naturais de floresta, de clima temperado, vamos dizer assim, subtropical e tudo, você também terá os tipos específicos das cavernas, né? Então você tem, vamos dizer, uma fada das cavernas, você tem uma espécie de unicórnio das cavernas, das montanhas e tudo. E quando eu digo das cavernas, nesse caso, eu não estou me referindo a uma coisa primitiva, como a gente geralmente fala do homem das cavernas, né? Não, eu estou simplesmente me referindo a algo tão evoluído quanto, só que costuma habitar um subterrâneo, costuma habitar uma caverna inundada, costuma habitar um topo de montanha, né? Uma pradaria isolada, um altiplano. Então, o que você tem é que esses seres, eles têm uma origem comum, que é uma origem mágica. E eles, vamos dizer assim, eles têm condições de emular não, eles têm condições de copiar qualquer evento de um ciclo natural, muito embora eles não tenham essa necessidade, nem eles nem elas. Então uma dríade pode engravidar de um elfo, de um humano e tudo? Pode, né? Um Salix pode engravidar uma humana e a humana engravidar dessa fada, vamos dizer assim? Pode, é possível. Como que será o descendente? O descendente terá os aspectos conforme os aspectos da mãe. Então uma fada que engravide de um humano, em qualquer situação que seja, uma criatura fantástica que engravide de qualquer outro bicho, vamos chamar assim, ela terá um filho fada, um pequeno bebê fada, que terá as propriedades da mãe, né? E qualquer outra criatura que engravide de um macho desses grupos, né, de criaturas místicas, terá um filho que será tão natural quanto qualquer outro filho daquele povo. Então o filho de uma érata será também um érata ou uma érata. Uma caetir que engravide de um fauno, por exemplo, o filho será também caetir. E assim para os humanos, e assim para os orin, e assim para os orc, e assim para os kobold, e assim para todo mundo, né? As coisas só começam a ficar mais interessantes, né, por falta de palavra melhor, quando você tem misturas não, né? Misturas é uma palavra vulgar. Quando você tem combinações entre eles, né? Então, quando você tem que um brownie e uma fada têm um relacionamento e decidem ter uma criança, aí a gente pode ter que essa criança será tal qual o pai ou tal qual a mãe. Ou talvez seja inclusive um outro tipo de espírito
que mistura, né, as características do pai e da mãe. São coisas que realmente estão em aberto para que as pessoas que têm interesse em lidar com essas criaturas possam fazê-lo livremente. Em princípio, você ouvinte interessado, poderia mestrar uma campanha usando apenas e unicamente essas criaturas. Você não necessitaria sequer de chegar perto de uma colônia humana, uma floresta Petir, um subterrâneo orínico. Você poderia evitar todas as confusões de gnolls, trolls, orcs, né, ératas e quem quer mais que fosse. Você poderia simplesmente jogar de fada. Você poderia simplesmente ajudar a Rumpelstiltskin a proteger seu pote de ouro, pote para o qual na verdade ele não dá a mínima, mas a respeito do qual ele sempre é importunado pelas criaturas cobiçosas que sempre querem porque querem aquele dito pote de ouro. Você poderia fazer essa aventura se você quisesse. A temática seria outra, né? Seria uma temática de aventura muito lúdica, seria uma temática talvez até pueril, talvez até muito mais vinculada a crianças, né, pequenas mesmo, num jogo onde você procura muito mais entender os ciclos das coisas, do mundo natural, do que de fato essas relações de troca, de conquista e dominação que a gente geralmente estabelece nos jogos de RPG. Eu sei que tem uma galera que vai ouvir esse episódio e vai torcer o nariz de cima a baixo. Eu sei. É só que eu sou meio que apaixonado com uma visão do seguinte: o mundo real, com a humanidade ou sem a humanidade, ele continua acontecendo, ele continua existindo. Ele não precisa da gente, né? E todo mundo de fantasia, ele é inspirado, em maior ou menor grau, no mundo real. E aí quando eu criei meu mundo de fantasia, quando eu criei não, né? Enquanto estou criando, porque ainda estou criando o meu mundo de fantasia, eu fico pensando, o que poderia existir em um mundo fantástico que fosse mais ou menos igual ao mundo real natural, esquece tecnologia, o mundo real natural, e mais uma pitada de magia, né? Será que a magia enlaçada com a vida não escolheriam as duas povoar esse mundo a fim de torná-lo seguro até mesmo para si mesmo? Será que não haveria um conjunto de criaturas sencientes que viveriam no fundo dos oceanos, no topo das montanhas, né, organizando ali suas feições da neve no cume das montanhas, da água mais gélida em poças isoladas no fundo do mar, das cavernas mais escuras, ensejando um ambiente tão dificultoso para a vida, mas que mesmo assim que até por isso seja uma grande tentação para que a evolução natural, vamos chamar de evolução natural, desenvolvesse criaturas que conseguissem se adaptar e sobreviver àquele ambiente. Então, eu penso que essas criaturas são uma força motriz para o mundo. Elas são uma geratriz de condições, de eventos, de facetas, né, de meandros, reentrâncias, recônditos, né, regras e exceções com as quais qualquer pessoa poderia lidar para poder construir, digamos assim, o seu mundo de fantasia da maneira como melhor lhe aprovesse, como melhor quisesse, como mais achasse interessante. E o melhor de tudo sobre essas criaturas, elas só são vistas quando querem ser vistas ou quando elas estão fora dos seus ambientes de conexão natural. E quando eu digo ambiente de conexão natural, eu estou falando de um lugar determinado. Ah, eu tenho aqui uma fada típica do Cerrado. Típica do Cerrado não. O Cerrado é tipo 3 milhões de quilômetros quadrados.
essa criaturazinha vai ser típica de um determinado local, de uma determinada vereda, por exemplo, entendeu? No Cerrado, no interior, por exemplo, de Minas Gerais, vamos chamar assim, né? Lá, naquele lugar, enquanto ela estiver naquela cercania, ela é indetectável para criaturas humanoides típicas, vamos chamar assim. E isso vale para todos, vale inclusive para os centauros, vale inclusive para os unicórnios, e enfim, para todas as criaturas místicas derivadas de criaturas naturais. E aí eu deixo para você determinar quais são essas criaturas além do escopo. Eu já determinei que grifo, no meu mundo de fantasia, é uma criatura natural, tá? Não é uma criatura derivada, porque existe, vamos dizer assim, um apelo. Ó o motor. Competir com o ônibus seria difícil. Então, existe um apelo para que... Ixi, o moço machucou mesmo. Existe um apelo para que você tenha grifos em um mundo de fantasia como sendo criaturas pertencentes à cadeia alimentar. Grifos, por sinal, se alimentam de cavalos, então não tem jeito de manter um e outro na mesma região sem que haja conflitos, né? Centauros também são um conjunto de criaturas que me deu assim meio que um pouquinho de trabalho, porque são criaturas maiores, né? Possantes e tudo. Então eu pensei, pô, dá pra fazer uma civilização de centauros. Mas eu pensei assim, uma civilização de centauros vai ser o trem mais ridículo imaginável, porque eles são quadrúpedes. E aí porta, sabe? Imagina um centauro fechando e abrindo uma porta, é um negócio que não dá. E escada, então, nem pensar. E outras tantas situações que realmente não tem como criar uma situação verossímil, né? Porque eu não queria só criar a parada e dizer que existe e não fornecer ilustrações, não fornecer descrições. Eu quero descrever a parada tal e qual. Então eu achei por bem conservar os centauros como sendo essas criaturas mais conectadas ao ambiente natural, inteligentes e tudo, não animalescas nem nada. Todos esses povos são inteligentes, mas sem uma conexão assim tão profunda ou tão direta com o que a gente chamaria de mundo civilizado, né? Então esse mundo dessas criaturas fantásticas, vamos chamar assim, esse mundo ele existe meio que na fronteira entre o que seria o mundo de fantasia tátil, cotidiano, e o mundo totalmente místico, totalmente inefável, totalmente abstrato, né, que seria o planetério, por exemplo. E eu achei interessante fazer assim, porque torna essa interface como um caminho, um conduíte deste mundo com outros mundos. Então essas criaturas podem ser conexões deste mundo de fantasia que eu estou descrevendo com outros mundos de fantasia que vocês considerem úteis, pertinentes, afins, conectados, próximos o suficiente para que a gente tenha, por exemplo, uma espécie de portal que possa conectar os dois. Mais ou menos igual a Ravenloft, só que sem toda a pornografia de eu sou maligno, eu sou ruim pra caramba e por isso as brumas me aceitaram. Não, você às vezes vai ser uma criatura interessante, você que eu digo o seu personagem, né? O seu personagem às vezes vai ser uma criatura interessante que esses povos fadas, esses povos silvestres, esses povos mágicos acharem interessantes, considerarem interessantes, e então eles abriram uma espécie de portal para te trazer de onde você estava para cá. E nisso o seu personagem pode ter saído de um mundo qualquer, de um lugar qualquer, fictício também, e vindo parar neste outro cenário fictício. Então, como vocês podem ver, as possibilidades são muitas. A conexão
é elegante, é simples e é bem criativo e eficiente, e torna toda a experiência de jogo numa coisa muito mais cativante, colorida, né? Imersiva, atraente e excitante. E o meu metrô chegou bem na hora que eu fiz a conclusão. Muito obrigado a todos vocês por acompanharem e ouvirem. Ótima semana e até um próximo episódio.